Continuidade ao nosso estudo, né, sobre membresia. Vamos para o nosso terceiro estudo hoje com a graça do Senhor. Estejam focados, né, porque é realmente um estudo muito precioso para nós. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes. Que qual é o chamado da igreja diante da Bíblia e qual é o chamado de cada membro. Então vai ser realmente, só essas duas realmente perguntas e respostas. Qual é o chamado da igreja, ou seja, o nosso chamado em união, e qual é o chamado de cada membro individualmente. É um estudo muito fundamental aí para nossas vidas e o crescimento e maturidade da igreja. Lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 20, é dito assim: ouça os conselhos e receba a instrução, para que vocês sejam sábios a partir de agora. Então eu sempre começo esse estudo com esse versículo, né? Ouvir o que a palavra do Senhor diz e prestar atenção nessa palavra, nessa instrução, para que esse povo, que é o povo de Deus, seja sábio, se torne cada dia mais sábio. Então vamos para o nosso primeiro ponto aqui. Qual é a responsabilidade chamada da igreja? Né? Então essa é a pergunta do catecismo. E nós sabemos que a igreja tem dois grandes chamados. A igreja, ela tem duas grandes responsabilidades. Porque assim, porque vocês têm que entender isso muito bem, isso tem que estar bem guardado na mente de vocês. Para que não sejamos uma igreja aleatória, né? Não sejamos uma igreja que vive aí numa fé aleatória. Então, a igreja, ela tem dois grandes chamados e responsabilidades que é dadas por Deus. Então, por exemplo, não é a igreja, nós aqui reunidos, que marcamos uma reunião e vamos falar e ditamos, né? Olha, vamos ver vamos aqui organizar as nossas responsabilidades. Vamos ver qual é a nossa responsabilidade. E nós decidimos isso. Então, não é nós que decidimos isso. Não é nós que decidimos isso. É o Senhor Jesus Cristo, em sua palavra, quem revela quais são, então, essas responsabilidades primordiais da igreja. E é isso que a igreja tem que entender para que ela viva. Porque esse é o propósito da igreja. Então ela tem que entender qual é essas duas grandes responsabilidades que ela tem. E a gente sabe que a primeira e grande responsabilidade da igreja, estando em primeiro lugar, é a adoração a Deus, é o culto a Deus. É viver uma vida em adoração. Nós, como povo de Deus, não somos chamados apenas para os domingos nos reunirmos e marcarmos mais um compromisso ali. Mas somos chamados, irmãos, a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a cultuar a Deus juntos. Esse é o primeiro e grande chamado da igreja. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo nos chama a adorá-lo em espírito e em verdade. Adorar em espírito é adorar com entendimento, é adorar sabendo que Deus não está limitado, né, em quatro paredes e que não está limitado a um local. Mas adorar em espírito é saber que esse Deus, ele é um Deus soberano, que transcende a sua criação. Adorar em espírito é adorar sabendo quem Deus é adorar sabendo o que Deus fez, é adorar conhecendo a Deus. Então não tem como Jesus falou, né, a samaritana, vocês adoram o que não conhecem. Ou seja, eles não adoravam em espírito e em verdade. Porque ele falou para a samaritana, vocês adoram o que não conhecem. Então vocês não estão adorando a Deus. Então a pessoa pode vir para a igreja, pode cantar, pode louvar, pode se espernear, mas se ela não conhece a Deus, se ela não tem a visão básica de Deus, ela não adora ao Deus das Escrituras. Ela adora a sua própria adoração, entende? Ao seu próprio sentimento, ao que ela sente. Então o que ela sente passa a ser a base da sua adoração. O que ela está sentindo naquele momento passa a ser a base da sua adoração. Mas Jesus fala o contrário. Adorai, ou ele busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então esse é o primeiro chamado nosso. Esse é o primeiro chamado nosso. E nós adoraremos a Deus como igreja até o fim dos tempos. Até o dia que Jesus Cristo voltar, né? Então, esse é o primeiro chamado que nós devemos ter bem em mente, tem que estar bem focado. O segundo chamado é a responsabilidade com a grande comissão. Então, se o primeiro chamado é adorar a Deus, o segundo chamado é proclamar Deus, é pregar as Escrituras, é pregar o Evangelho, é pregar aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Então, a igreja, ela é como um farol nesse mundo, não tem? Quando as pessoas, vocês vê aqueles vídeos, né, ou não sei quem já viu, aqueles faróis, né, na praia lá, que ilumina, né, tudo que vem, a igreja é assim, é um farol que ilumina as trevas desse mundo. Nós somos aqueles que foram chamados para ser luz. E Jesus falou, né,
que não pode se acender uma luz e colocar ela debaixo da cama porque ficará escondida. Mas ela deve ser colocada no lugar mais alto para trazer, né, a iluminação para aquele local. E a igreja, somente a igreja pode trazer iluminação para o mundo. Porque somos nós que somos a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, mas ele disse, vocês também são a luz do mundo e o sal da terra. Então, nós somos a embaixada do céu, os representantes de Deus, aqueles que foram chamados, comissionados, né? Foi dado ordens para nós, para irmos, para pregarmos, para evangelizarmos, para fazermos discípulos. Então, uma igreja também ela não consegue adorar a Deus corretamente se ela não cumpre a grande comissão. E ela também não consegue cumprir a grande comissão se ela não adora a Deus. Então é como uma moeda de dois lados. Ela só irá adorar a Deus de forma correta quando estiver fazendo a missão e pregando o evangelho. E só irá pregar o evangelho de forma correta quando estiver adorando, para ensinarem os seus discípulos ou aqueles que ela forma a serem adoradores. Então esses dois chamados aí, né, são os chamados da igreja. Vamos agora para os versículos, né? Para os versículos de base desse chamado aí da adoração. O primeiro versículo que a gente vai estudar aí, ou versículos, é o Salmo 95, do versículo 1 ao 7. Salmos 95, do 1 ao 7. Salmo 95, do 1 ao 7. Veja como a Bíblia nos convida a adorar a Deus. E diz, venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Então, aqui é um convite à adoração. Deus, ele nos convida. Deus, ele convida cada um de vocês a adorar ele. Adorá-lo mesmo. E adorar, irmãos, é adorar mesmo. É adorar, é degustar de Deus, é estar contente em Deus. O coração tem que queimar na adoração. Por isso, porque adorar a Deus vai muito além do que esse mecanismo de só cantarmos. Adorar a Deus realmente é estarmos com esse espírito de reconhecimento de quem Ele é e do que Ele fez para conosco. Então o salmo aí, né, é um convite realmente poderoso, quando ele fala, venham, cantemos ao Senhor com júbilo, é a forma de demonstrar adoração através do canto. Venham, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do nosso Deus. Isso é a forma de, realmente, reconhecimento de quem Deus é. Então, esse versículo aqui são versículos, claro, que nos chama a adorar e que nos guia na adoração. Outro versículo claro está no Novo Testamento, também, lá, que eu falei daqui agora há pouco, que é João 4. João 4, do 20 ao 24. João 4, a partir do versículo 20. Amém? Amém. Vai dizer assim, ó. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos contextualizar isso aqui. O que está acontecendo? Primeiro é que os samaritanos, eles não seguiram corretamente as instruções bíblicas de Deus.
E eles, por exemplo, só davam lugar, eles só pegavam os 5 primeiros livros da Bíblia e viviam de acordo com aqueles primeiros 5 livros. Então, o restante dos livros da Bíblia, né, eles não abraçavam, eles não criam. Então, sempre teve uma rixa entre os samaritanos e os judeus. E os samaritanos também, eles não queriam ir para o templo adorar como foi chamado por Deus, né? A gente sabe que a presença de Deus se manifestava antigamente no templo. Era no templo o local que Deus chamava o seu povo a adorar. Era no templo que Deus chamava o seu povo a cultuar. E os samaritanos não queriam ir, e eles tinham essa briga. E essa briga começou por conta da separação dos reinos de Israel mesmo, né? Quando Roboão, né, filho de Salomão, ele dividiu, né, o reino, e depois os reinos do norte, que é os reinos onde os samaritanos moravam, começaram a se desviar do Senhor e começaram a fazer locais próprios de adoração. Então eles foram se corrompendo aos poucos e se afastando, né, do verdadeiro ensino bíblico, das escrituras. Então sempre houve uma rixa entre os samaritanos e os judeus a ponto deles nem se falarem. Então quando Jesus realmente chega ali naquele poço e fala com aquela mulher, ela não é só porque era um homem e uma mulher falando, né? Mas é porque um judeu não falava com um samaritano mesmo. Eles não se falavam, né? Era realmente assim algo muito escandaloso. E Jesus Cristo vai corrigir essa mulher de várias formas. E aqui tem muitos ensinos por trás. Primeiro falando que realmente os judeus estão certos no sentido de seguirem todo o Antigo Testamento e não só os primeiros 5 livros. Segundo, eles estão certos em ir para Jerusalém sacrificar e adorar a Deus no templo. Terceiro, que os samaritanos não estavam adorando a Deus de forma correta. E também não conheciam Deus de forma correta. Então, eles realmente ficaram em uma limitação do conhecimento da revelação progressiva de Deus. Então, eles estavam tendo um culto errado. Eles estavam cultuando a Deus de forma errada, né? Então, eles não tinham essa fé genuína, essa fé correta. Quando Jesus chega ali para conversar com a samaritana, ele já está cumprindo o seu ministério, né, de pregar o evangelho. Ele vai corrigir a samaritana, vai se revelar para a samaritana como o Messias, e a samaritana vai o quê? Despertar a fé genuína nela. Ela vai para a cidade, conta as pessoas começam, né, a ficarem agitadas. Depois Jesus Cristo passa, parece que 2 dias em Samaria, e prega o evangelho, a gente já sabe o que acontece. Mas de qualquer forma, Jesus está trazendo aqui algo novo também. Não vai ser mais em Jerusalém, e nem vai ser aqui. Vai ser em todos os lugares agora. Na nova aliança, o Senhor nos chama a adorar a Deus onde estivermos. Então, agora Deus não se manifesta apenas no templo. Deus se manifesta e vem habitar em cada ser humano. Nós nos tornamos o templo de Deus, como diz Paulo. Então, a nova aliança traz não só promessas, mas privilégios que a primeira aliança não puderam trazer. E o maior privilégio é que nós podemos adorar a Deus hoje onde estivermos. Por exemplo, uma pessoa hoje pode adorar a Deus numa prisão até. Presa sozinha, ela pode adorar a Deus, cantar a Deus, como Paulo e Silas estavam louvando e adorando a Deus na prisão lá em Corinto? Não. Filipos, do carcereiro lá. Então, o que a gente percebe é que o Senhor Jesus Cristo fala, Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito, isso é, conhecendo quem Deus é, sabendo que Deus não está mais se manifestando apenas em um local geográfico, como era no templo, mas agora Deus, ele se manifesta nas pessoas, naqueles que creem no Messias, naqueles que são regenerados, porque o Espírito vem habitar em vocês. Então, vocês, samaritanos, estão errados. E vocês devem aprender a cultuar a Deus de forma correta. E aqui é um alerta para nós, para a igreja. O nosso chamado é adorar a Deus em espírito e em verdade. O nosso chamado é cultuar e adorar a Deus de forma correta. Então, último versículo aí, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Ainda sobre o primeiro chamado da igreja. Que é adorar a Deus e cultuar a Deus. E aqui já é um alerta e uma exortação para a igreja. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Já é uma exortação realmente para a igreja. Diz assim, Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima.
Então, perceba o que está acontecendo aqui. Não deixemos de congregar. Isso é, não deixemos de nos reunir. E é interessante essa exortação aqui, né, do autor aqui de Hebreus, que a gente não tem certeza quem é. Por quê? Porque a igreja, com o passar do tempo, ela pode cair nesse comodismo, né, de não precisa ir ao templo, né, ou não precisa se reunir, né, melhor dizendo. Não precisa estar lá reunido, ajuntamento, né, ajuntado com os irmãos, não precisa isso. E a gente sabe que esse é o papel dos desigrejados. Falar que não é necessário se ajuntar em um local, porque não é assim na nova aliança e tudo mais. E nós sabemos que esse é só um raciocínio, né? Uma visão errada doutrinária. A Bíblia, pelo contrário, diz, não deixemos. Então, uma ordem mesmo aqui. Não deixe de congregar, não deixe de se reunirem, não deixe de cultuarem a Deus. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Aqueles que sabem o valor de um culto, né? Aqueles que entenderam o valor genuíno do culto, aqueles que buscam esse valor, que querem aprender esse valor, sabem que é fundamental para a nossa fé, a nossa reunião. A nossa reunião ela é fundamental, porque o encorajamento que o culto traz para nossas vidas, a adoração da igreja reunida, essa adoração que nós cantamos juntos ali, é por isso que tem que ser uma coisa cada dia mais natural, não mecânica, sabe? Principalmente aqueles que levam a igreja à adoração, tirar esse mecanismo de show da igreja e colocar a igreja para adorar mesmo. Vocês têm que vir para cá, adorar a Deus, e esquecerem quem está do lado de vocês. E entregarem, derramarem seus corações a Deus. Cultuando a Deus, adorando a Deus, se prostrando a Deus. Se prostrando, eu falo, não só com os joelhos, mas se prostrando no coração. Se ajoelhando no coração, se rendendo a Deus. Então essa adoração mecânica, essa adoração fria, essa adoração só para cumprir uma agenda, isso não vai dar vida nenhuma a vocês. Deus quer um povo que o adore, Deus quer um povo que o engrandeça, Deus quer um povo que unido seja um só corpo, tenha um só pensamento. Então, nós somos chamados a nos reunir e adorar e cultuar a Deus. Esse é o primeiro chamado nosso. Então, tenham isso bem em mente. É por isso que nós valorizamos o culto. É por isso que nós nos reunimos. É por isso que nós exortamos os outros, uns aos outros, quando falta o culto. E a igreja tem que exortar mesmo, como está aqui, ó. Ele diz bem assim, cuidemos e animemos-nos, no versículo 24, uns aos outros no amor e na prática das boas obras. E não deixemos de congregar. E ele ainda fala, pelo contrário, façamos admoestação, isso é, exorte mesmo aqueles que não vêm, procure mesmo, procure saber, não é trabalho só do pastor, não é trabalho só do diácono, é trabalho de cada membro, exortar uns aos outros, procurar saber uns pelos outros, e dizer, por que não vem no culto, o que aconteceu? Porque para um crente não vir no culto tem que estar doente morrendo, para mim essa é a visão correta, doente morrendo, porque o culto do domingo para mim, ele é, entre aspas aí, sagrado, né? Entendendo melhor a palavra sagrado. Segundo chamado da igreja, proclamar o evangelho, fazer a missão. Mateus 28. Uma igreja que entende bem isso. Uma igreja que entende bem essas questões e se submete a viver de tal forma. É uma igreja que terá um poder extraordinário no dia a dia. Mateus 28. Primeiro chamado, adorar a Deus. Segundo chamado, cumprir a missão. Cumprir a missão, pregar o evangelho. Cumprir a grande comissão de Cristo, a ordem de ir pregar. Mateus 28, a partir do 18. Jesus diz, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Percebe aqui uma coisa? Primeiro, que a igreja tem que perceber. Jesus aproximou e disse. Não é o pastor que aproximou e disse. Não é a igreja que diz a vocês. É Jesus que aproxima-se e diz. Vão, ide, porque foi me dada toda a autoridade. Então, debaixo da autoridade de Cristo, a igreja tem que cumprir a grande comissão. E a ordem é, vão, preguem, façam discípulos, batize-os e ensine-os a guardar todas as coisas. É muito fácil, né? Pregar o evangelho, perguntar, levanta a mão quem quer aceitar Jesus, batizar e largar a pessoa. Isso é muito fácil. Agora, o difícil é cumprir a grande comissão de forma correta. Não porque a pessoa quer se satisfazer porque viu 5 almas levantando a mão e vir na frente da igreja e batizou.
mas porque a pessoa vai ralar a vida toda para gerar aquelas pessoas em Cristo. Formar pessoas em Cristo. Então você, eu, o pastor, os presbíteros, os membros, cada um aqui, amadureceu, cresceu, desenvolveu a fé, que é o natural, é chamado a formar discípulos. Ah, mas tem o dom do evangelista. Tem o dom do evangelista. Mas a ordem do ir, de fazer discípulos, discipular é para todos. Ah, mas eu não tenho o dom de pregar, mas tenho o dom de falar. Se você fala que Jesus Cristo é o Salvador, você já pregou. Se você se reúne com uma pessoa e conta só o seu testemunho do que Jesus fez na sua vida, você já pregou. Se você diz para a pessoa assim, rapaz, Jesus Cristo é Salvador, você já pregou. Se você diz para a pessoa só que Jesus Cristo é Filho de Deus, você já pregou. Se você fala que Jesus Cristo é Deus, você já pregou. E isso todo mundo sabe. Se você diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, você já pecou, você já pregou. Se você diz que todos são pecadores, você já pregou. Se você diz que todos precisam de perdão, você já pregou. O evangelho é simples. O que é o evangelho? A boa notícia que Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E todos que se arrependem e creem em Jesus estão salvos. Isso é pregar o evangelho. Isso é pregar o evangelho. Todo mundo é capaz de fazer isso. Todo mundo é capaz de cumprir a grande comissão. E todo mundo é capaz, com um certo amadurecimento, de discipular. Discipular é você levar uma pessoa a Cristo. Não só se reunindo com ela e lendo a Bíblia para ela. Discipular é você, com seu testemunho, com a sua vida santa, com a sua vida honrando a Cristo, levá-la a Cristo. Porque você pode pregar, e você pode nem ter um testemunho. Isso não vai ter efeito nenhum na vida da pessoa. O que vai contar é a sua vida como testemunho vivo. É para essa pessoa realmente, ela vive o que prega. Ela vive o cristianismo, ela é uma discípula de Jesus mesmo. Essa pessoa realmente, ela parece que largou tudo pelo evangelho. E é assim que fomos chamados. Então essa é a segunda grande missão da igreja. Então como é que individualmente nós cumprimos a missão de fazer discípulos? Quando você discipula uma pessoa, né? Quando você evangeliza uma pessoa no seu trabalho, na rua, na sua casa. E como é que nós cumprimos a missão como igreja coletivamente? Quando nós nos organizamos como igreja, quando nós crescemos como igreja, quando nós recebemos os neófitos, quando nós tratamos os neófitos, quando nós aconselhamos eles, levamos eles à fé, hospedamos eles, tratamos bem como igreja. Quando nós também, juntos como igreja, cumprindo a grande comissão em enviar missionários. Quando nós enviamos missionários, nós estamos como igreja cumprindo a grande comissão. Quando nós como igreja, por exemplo, levantamos uma pessoa para ser missionário em outra região onde o evangelho foi alcançado, nós estamos cumprindo a grande comissão. Quando nós como igreja, por exemplo, fazemos um evento aqui para as crianças, que parece pequeno, um evento, né, missionário, claro, nós estamos cumprindo a grande comissão. Então, quando nós nos reunimos, por exemplo, e dizemos assim, vamos ter 2 missões no ano para sermos intencionais em pregar para as crianças e alcançar os pais, estamos cumprindo a grande comissão. E quando vocês em suas casas, nos seus trabalhos, pregam o evangelho, estão cumprindo a grande comissão. Romanos 10. Está precisando de um local, meu amigo. Tá difícil. 14h15. Uma sala um pouco distante, assim, sabe? O negócio tá bravo. É porque a Naela tá na salinha com as crianças, ela tá só. Aí já foi. 10, 14 e 15 aí. Veja aí, agora, uma importância que muita gente não tem em mente, mas tem que ter. O apóstolo Paulo vai dizer assim, Romanos 10, 14 e 15, viu? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, o que é que Paulo está ensinando aqui? A omissão da igreja. Você está pensando que Paulo está falando aqui de algo individual? Não, é só vocês perceberem e prestarem bem atenção. Como irão se não há quem envie? Se vocês prestarem atenção nas cartas de Paulo, em Atos, o apóstolo Paulo não levantava os pés, meu irmão, e saía pregando, não. O apóstolo Paulo sempre era enviado e suprido pela igreja. As pessoas associam que o apóstolo Paulo era um cara assim, arrogante,
que saía aí do nada. Nada disso. Até o apóstolo Paulo teve que se submeter à comissão da igreja. O apóstolo Paulo deixava bem claro como ele começou fazendo a missão em Atos capítulo 13. Foi a igreja quem o enviou. Depois que o apóstolo Paulo planta as igrejas que volta, é a igreja que o envia para Jerusalém. Depois que ele quer ir para Roma, é a igreja que tem que enviar. E era a igreja que tinha que manter. Então nós somos uma igreja chamada a cumprir a grande comissão de forma correta, sábia. Não é sair aleatório aí enviando uma pessoa sem compromisso, não. Nós temos que ter noção de que essas pessoas têm que ir, mas têm que ser enviadas, cuidadas, supridas. Os missionários têm que ser cuidados pela igreja. Qual é o primeiro chamado da igreja na questão financeira, vocês acham? Quem sabe aí? Pouco se fala sobre a questão financeira na igreja, mas qual é o primeiro chamado da igreja na questão financeira? Ela é chamada a gastar em quê? Primeiramente, Os missionários, os líderes. A igreja não tem que estar preocupada em obra social primeiro. Isso aí nem é ensinado biblicamente. E hoje a igreja passa a se preocupar com obra social. Como se a obra social fosse o evangelho sendo pregado. E não é, meu irmão. A primeira obra social que Jesus Cristo fazia, pregar a palavra. Pregar a palavra, depois você dá o pão. Não há nada mais importante do que você primeiro pregar. Aí você faz aí uma organização para dar as coisas às pessoas e tem vergonha de pregar o evangelho. Tem vergonha de falar do pecado. Tá dando, as pessoas, como fulano é bom e tal. Bom, prega o evangelho para você ver o que ele vai falar de você. Você pode dar o que for. Quando você prega o evangelho para a pessoa, se a pessoa não se arrepender, ela vai dizer assim, quem vai lá é outro mais. é nossa obrigação, né? Primeiro lugar sempre. Pregação do evangelho, envio missionário. A igreja tem falhado, é por isso que surgem as grandes agências, por exemplo. As grandes agências aí, como por exemplo, os primeiros, né, que começaram com as grandes agências, foi William Carey. Por quê? Porque a igreja era omissa. Porque a igreja enviou ele e não sustentou. Ele foi o maior missionário lá na China. William Carey? Não. William Carey na Índia. Foi o Sotelho, que foi na China. William Carey, ele foi para a China, enviado pela igreja, a igreja não supriu ele. Passou necessidade lá. Fez a obra, claro, Deus usou ele poderosamente, mas a igreja foi envergonhada. Porque a igreja ficou manchada na história da igreja toda. Porque envia o missionário e não supre. Ele falou assim, eu tenho que descer né, a corda, mas tem que segurar a corda para mim. Segurar a corda é manter. Então a igreja, para cumprir a grande comissão, primeiro tem que ter em mente que, como Paulo, como os discípulos, como os primeiros apóstolos, eles eram enviados pela igreja. Barnabé era enviado pela igreja. Nós devemos ser o povo que envia. A missão tem que ser cumprida de forma correta. Por isso que muitos escândalos hoje. Por isso que a igreja não tem nem em mente que ela tem que cumprir a grande comissão. A maioria das igrejas tem nem em mente que ela tem que pregar o evangelho. Que ela está ali não para crescer o seu templo, botar ar-condicionado, desenvolver isso, enriquecer pastores, que tem essa falha também. Ela está ali primeiro para usar os recursos financeiros na obra, da melhor forma bíblica. E outra, a Bíblia ensina então, Vinícius, como a igreja investe tudo que a igreja precisa na Bíblia, na questão financeira de investimento. Tudo. Tudo. Até a quem devemos dar os recursos da igreja está na Bíblia. Certa vez, tinha um cara lá que não queria trabalhar. Na igreja, o apóstolo Paulo disse, quem não trabalhar, que não coma. A igreja não vai sustentar a pessoa que não quer trabalhar, não. Que pode trabalhar e não come. Que pode trabalhar, né, na verdade, e não quer trabalhar. Então, assim, tem uma pessoa lá se aproveitando da igreja. Vamos olhar a vida dessa pessoa, se ela tem que realmente receber recursos da igreja. Outra vez, as viúvas, lá em Éfeso. As pessoas estavam querendo aposentar as viúvas por qualquer motivo. Paulo disse, não, tem que ter mais de 60 anos, tem que ter bom testemunho, tem que ter servido aos pés dos santos e tem que ter um compromisso agora para sempre com Cristo. Não pode se casar mais. Então, assim, não é nós que ditamos nada, não. Não é nós que gastamos o dinheiro da forma que a gente quer. Não é nós que ditamos como vai ser, como não vai ser. Não é a assembleia da igreja. A igreja tem uma autoridade final enquanto ela for bíblica. Enquanto ela não for bíblica, ela não tem autoridade de nada. Enquanto o pastor não for bíblico no púlpito, não tem autoridade de nada. A autoridade de um pastor não está nele mesmo. A autoridade da igreja não está nela mesma. Não é ela que é a autoridade. Ela só usa a autoridade enquanto ela for bíblica. Quando ela perde de vista a Bíblia para ser autoridade, tchau. Já deixou de ser autoridade há muito tempo. Então eu não preciso, por exemplo, me submeter a uma igreja que não é bíblica. Não preciso me submeter a um líder que não é bíblico. Agora, se a igreja for bíblica ali, ou eu submeto aquilo que a igreja está dizendo se ela for bíblica, ou eu vou para a disciplina ou vou para a expulsão. E é assim, desse jeito. Se um pastor não for bíblico, Timóteo fala,
se ele não cumpre isso na igreja, se ele não ensina isso à igreja corretamente, não leva a igreja a isso, e está vivendo, né, em pecado, deixa bem claro, exorte na presença de todos, ou, em última análise, expulse da igreja. A igreja tem que aprender corretamente a vida da igreja para cumprir a grande comissão também de forma certa. Então Paulo disse, como eles irão, se não há quem pregue, ou se não há quem envie? E outra, no Brasil, quando vai fazer o cálculo, não é de... Quando vai fazer o cálculo, é porque eu não tenho dificuldade de explicar isso, mas é mais ou menos assim. Quando as pessoas fazem as pesquisas para saber como os membros são, né, nos dízimos e ofertas, para saber se os membros investem na missão, se envia para missões, se sustenta missionários, quando vai pegar cada membro, por exemplo, vamos dizer que tem no Brasil 50 milhões de protestantes. Então, quando vai fazer uma pesquisa dentro desses números, para saber quantos investem em missões, se for dividir por pessoa, sai a 30 centavos por pessoa investindo em missões. Isso mostra a decadência do evangelho no Brasil. 30 centavos. É claro que nem todos dão isso. Mas porque tem pessoas que não dão, aqueles que dão são calculados com o número máximo. Então fica 30 centavos por pessoa. Para missões. Isso é uma vergonha para a igreja. Quando eu vi isso, é difícil até de acreditar. Eu já vi 2 pastores postando isso. E eu sei, né, que os irmãos, a maioria dos irmãos, principalmente no nosso contexto aqui, são fiéis, né, nas ofertas, nos dízimos, e são fiéis também em investir em missões e ajudam. Mas é uma vergonha para a igreja brasileira isso. 30 centavos sai por pessoas para a missão. E que igreja é essa? Não é igreja, percebe? Não é igreja. Não tem como ser igreja isso. Então nós devemos ser um povo que forma missionários dentro da igreja. Forma diáconos, forma presbíteros. Quem forma é a igreja. Quem forma missionários, evangelistas é a igreja. Quem envia-os e sustenta é a igreja. E nós somos chamados a isso. 1 Pedro 2, 9 a 10. Outra ordem aí da Bíblia para nós. Primeira Pedro 2, 9. Versículo 9 e 10, viu? É outro chamado aí, claro para nós, de propósito. Olhe bem como Deus nos enxerga. Ele diz, vocês, porém, são raça ou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, ou seja, pregar, anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, porque eram ímpios, pecadores afastados de Deus, mas agora são povo, porque se converteram e se arrependeram dos pecados. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então esses que foram alcançados por Deus, que se tornaram nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, são os mesmos chamados a proclamar, a pregar as virtudes de Jesus, ou a palavra de Jesus. Então, a segunda maior missão e responsabilidade nossa é a grande comissão. É a ordem que Cristo deixou lá em Mateus e em Marcos. Vão, preguem, mas as pessoas só associam, né, tipo ide, assim, vamos por aí. Não, é mais um pouco difícil a coisa. Ide, batize e ensine tudo. Por que vocês estão aqui hoje, vocês acham, na terça? Aqui a maioria já são batizados. Por quê? Porque ele falou o quê? Ensine-o a guardar todas. Por isso que o discipulado não tem fim, meu irmão. O discipulado, uns dos outros, que não é um discipulado, porque a gente associa assim, vou pro discipulado. Aí tipo assim, acho que o discipulado é só eu abrir a Bíblia e pregar aqui, né? E discipulado não é isso. O discipulado é a vida que nós carregamos diariamente uns com os outros. O discipulado, você está discipulando seu irmão o tempo todo, com o seu comportamento. Quando você conversa com seu irmão, você está discipulando ele. Quando você vai comer com seu irmão, você está discipulando ele. Quando você vai na casa do seu irmão, você está discipulando ele. Quando você conversa natural com seu irmão, você está discipulando ele. Quando você vê o seu irmão na rua, que vai estar discipulando ele.
A sua vida é um discipulado constante. A sua vida pode impactar esse irmão, levá-lo ao amadurecimento, ou pode acabar com esse irmão, levá-lo aos seus pecados também. Dependendo da sua santidade, você aumenta a santidade do seu irmão. E dependendo da sua fraqueza, você aumenta a fraqueza do seu irmão. Isso é discipulado. Então, o ensinar está muito além do que a boca diz. O discipulado está muito mais na sua forma de viver. E esse é o nosso chamado. Então, se a igreja perde de vista essas duas grandes responsabilidades, que é cultuar a Deus de forma correta e cumprir a grande comissão, né, pregando o evangelho e fazendo discípulos, a igreja perde de vista o propósito pelo qual ela existe. Já foi. E aí não é igreja, pode bater na tecla e dizer, eu sou igreja, eu tenho um CNPJ, eu tenho um local, tenho um nome, pode bater na tecla. Se você não cultua a Deus em espírito e verdade e não cumpre a grande comissão, você deixou muito tempo de ser igreja. Há muito tempo. Uma igreja não vive segundo a sua própria vontade, jamais, tem que estar submetida totalmente à palavra de Deus. Então, se uma igreja não cumpre esse chamado, ela será como o fogão aqui da minha casa, sem o bujão. Me diga para que presta meu fogão sem o bujão? Para quê? Presta para alguma coisa? Sem o gás? Para criar poeira e criar rato dentro, né? Bem assim é uma igreja local, para Deus. Se ela não cumpre a grande comissão, presta para quê? Me diga para que a igreja está no mundo? Para quê? Se ela não adora a Deus em espírito e em verdade. Porque se ela não adora a Deus em espírito e em verdade, a segundo fato que vai acontecer é não cumprir a grande comissão. Quando uma igreja é o centro e a vontade dela prevalece e a igreja não é levada a uma visão bíblica do que ela é e do que ela representa na terra, ela já deixa muito tempo de ser igreja. Muito tempo. Está morta e a ponto de ser vomitada pela boca de Cristo, como ele mesmo diz no Apocalipse. Eu gosto de uma palavra de Ronaldo Lidório que ele diz assim: a missão maior da igreja é glorificar a Deus e para tal precisa se desglorificar a cada dia. Então, uma coisa que nós como igreja precisamos é nos desglorificar, nos humilharmos diante da mão de Deus para cumprirmos a grande comissão. Porque sem humilhação e sem obediência não cumpriremos a grande comissão de forma nenhuma. Então, finalizando aqui esse primeiro ponto, o chamado da igreja é cultuar a Deus em espírito e em verdade e cumprir a grande comissão, proclamando Cristo e discipulando pessoas. Segundo chamado, na verdade, pergunta aqui. Não, aqui já é outra coisa agora. Nós vamos tratar agora de outro assunto. Aqui eu falei do chamado da igreja, então é do chamado nosso coletivamente. Agora, qual é o chamado de cada membro individualmente? De forma individual, como membro da igreja. Então, de maneira geral, né, cada um de vocês, eu e vocês individualmente, temos um chamado de viver totalmente para Jesus Cristo. Inteiramente. Vivendo em todas as áreas para Cristo. Não é em uma área. Em todas. A vida cristã é em todas as áreas. No seu casamento, no seu trabalho, na igreja, na rua, no meio dos seus familiares, em todo lugar. Você tem que ser fiel a Cristo ali. Não tem como você não ser fiel a Deus em todos os lugares. Porque você é chamado a ser fiel a Deus em todos os lugares. Então, cada membro tem uma responsabilidade importantíssima uns com os outros, com a igreja. Cada membro, meus irmãos, é chamado a viver em submissão uns dos outros. Sabiam disso? Cada membro é chamado para viver submisso ao outro. Por quê? Porque o outro é a espada de dois gumes na vida dele. Enquanto for bíblico. Enquanto aquele membro do seu lado for bíblico, ele é exortar biblicamente, ele é a espada de dois gumes de Deus. Então você é chamado à submissão a ele, enquanto ele for bíblico. Eu sou chamado à submissão a qualquer membro aqui. Eu tenho que me submeter a qualquer coisa que o membro fala que seja verdade biblicamente. Qualquer uma. Qualquer pessoa que está na igreja, quer seja ela liderança máxima, né? Um pastor, tem que ser submissa àquele membrozinho ali que é bíblico. Porque aquele membro ali é uma espada de dois gumes para ela. Então, nós juntos fomos chamados a defender a fé evangélica do Senhor Jesus Cristo. Mantermos a comunhão de uns para com os outros e servirmos a uns aos outros com o dom que recebemos de Deus. A Bíblia nos diz que juntos somos o corpo e que individualmente somos membros. Então, se um membro na igreja não faz o seu trabalho corretamente, os outros irão sentir. Por isso, cada membro é chamado, antes de tudo, né, a viver tendo Cristo como cabeça de suas vidas. E se Cristo é o cabeça de nossas vidas, esses versículos aqui têm que se cumprir na minha e na sua vida.
Vamos para Filipenses aí agora. Para falar desse assunto aí do chamado de cada membro. Filipenses 1. Versículo 27 aí. Preste atenção aí como esse versículo é forte e poderoso para nós. Filipenses 1, versículo 27 em diante. Veja aí o chamado à unidade, né, de cada um de nós. Filipenses 1, a partir do 27, viu? Vai dizer assim. Aqui é uma palavra para cada um. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito da fé que vocês têm, da firmeza que têm um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sente intimidado pelos adversários, porque o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estou ouvindo que continuam a ter. Então esse é o nosso chamado aí. Um chamado à unidade cristã. Um chamado a cada membro assumir essa posição. Ele fala aqui, foi dada a vocês não somente a graça de crer, mas de padecer por Cristo. De viver em um só pensamento, em uma só alma, em um só propósito. Então, se uma pessoa se torna cristã e ela não consegue entender e viver isso na prática, ela não tem como ter uma fé robusta. É impossível. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida em irmandade completa. O cristianismo não é uma religião do solitário. Nada disso. Nem Jesus Cristo, quando estava aqui, quis ser solitário. O cristianismo é uma religião de ovelhas. Ovelhas gostam de estar juntas. Ou como as abelhas que veem aqui, o resto da abelha, está tudo aí. Então, nós somos um povo chamado à unidade. E quando estamos unidos, isso vai demandar o quê? Perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, exortar uns aos outros. Qual é o maior mandamento bíblico? Esse aqui, ó. Uns aos outros. As maiores ordens do Evangelho e das cartas de Paulo é uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Só que as pessoas não prestam atenção nisso. As cartas foram escritas para quem? Para você? Não, para a igreja. A carta de Paulo é escrita ele tendo como pressuposto pessoas com problemas, com dificuldades, com lutas, com fraquezas. E essas pessoas unidas, fortalecendo, edificando, ajudando, exortando, consolando uns aos outros. E exortando mesmo. As pessoas, elas vêm do mundo, né? Muito antropocêntricas, muito individualistas, porque nós estamos na cultura individualista. As pessoas vêm servir a igreja achando que estão servindo a elas mesmas, parece. Porque servem para suas próprias satisfações. E por que as pessoas quebram a cara servindo a igreja? Porque elas servem ao seu próprio coração. Os emocionados que começam a servir em qualquer na igreja, eles padecem logo. Por quê? Porque só fica evidente que eles serviam sempre a si mesmo. Porque as pessoas, quando estão na igreja servindo isso, que nada, fulano é assim, assim. Porque ela não tem em mente que ela serve primeiro a Cristo. Ela não tem em mente que ela está ali para padecer. Que ela está ali para ser um sacerdote. O que sacerdote fazia na antiga aliança? Sacrifícios. Nós somos chamados a fazer o quê? Sacrifícios. Vamos para Colossenses. Colossenses capítulo 3. Veja aí a vida e unidade. Colossenses 3, a partir do 12. A partir do 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Deixa eu falar uma coisa aqui a vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Para que existe a compaixão? Para que existe a compaixão? É para ser usada com você mesmo, é? A compaixão é para ser usada com você?
Para que serve a compaixão? Para que serve a bondade? Para que serve a humildade? Para que serve a mansidão? E para que serve a paciência? Agora olha o 13. Suportem, perdoem-se. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo. Uma pessoa, quando é neófita não, vai levar muita surra mesmo. Uma pessoa que tem 3, 4, 5 anos de igreja. E ela não conseguiu viver isso aqui, não básico. Ela não consegue suportar um irmão. Ela acha ruim tudo na igreja. Tudo ela acha ruim. O irmão não falou comigo direito hoje. Parece uma criança. Isso mostra a imaturidade e a falta de semelhança a Cristo nessa pessoa. Quando você, meu irmão, sai daqui estressado ou estressada por alguma coisa que o irmão fez com você, isso só mostra o tanto que você é infantil. O tanto que a sua fé ainda é sobre você, sobre as suas expectativas, sobre os seus desejos, sobre a sua vaidade egoísta, sobre estar no centro de tudo. Meu irmão, você foi chamado para padecer, servir até o irmão que não entende. Então, a paciência é para usar com seu irmão, a mansidão, a humildade, a bondade, o amor. Entende? Então, não pegue um cargo na igreja para ser reconhecido, porque você vai cair do cavalo. Pegue um cargo na igreja para servir a Cristo e ao povo dele. Servir é servir. Sabe o que é servir? Ser servo. Ser o último, ser o menor. Entendeu? Essa é a lógica do reino. Você não vai receber aqui holofotes. Você não vai receber aqui homenagens. Até porque se você for receber homenagem, toma até cuidado, para você não ficar acostumado com isso. E quando não receber, parar de servir. Entendeu? Então, aprenda isso aí. Medite mais, perceba mais os versículos, uns aos outros. As cartas é sobre um povo vivendo debaixo da direção de Deus. Só. As cartas não é escrita para uma pessoa, a não ser Timóteo, que é uma carta pastoral, e Tito, que é outra carta pastoral. E mesmo assim para ele usar na igreja. Para ele saber como viver na igreja, como líder. Então, as cartas é sobre um povo de Deus, uma igreja. Vamos agora para 1 Pedro 4. Lá para 1 Pedro 4:10. E eu fico maravilhado, né, com esse estudo bíblico, porque assim, a importância disso aqui, isso aqui na prática, é impossível a igreja não adorar a Deus em espírito e verdade, é possível a igreja não cumprir a grande comissão quando ela vive assim. 1 Pedro 4:10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Aí a pessoa tem um dom. Aí a pessoa quer o quê? Servir a si mesmo. Com dom. O que é servir a si mesmo? Primeiro, sempre fazer algo tendo em vista um lucro pessoal. Isso é o mundo que faz. Você foi chamado... Deixa eu lhe falar uma coisa aqui bem básica. Em primeiro lugar, você foi chamado a fazer tudo, mesmo que não receba nada. Você sabia disso? Até com os ímpios, você foi chamado, claro, principalmente. Você foi chamado a fazer tudo sem receber nada. Você não foi chamado a fazer algo sem receber alguma coisa em troca. Entendeu? Então, se você tem um dom que todos têm, use para quê? Para servir uns aos outros. Para administrar bem o que não é seu, para administrar bem o que Deus lhe deu. Nós temos alguma coisa? Será que você acha que o dinheiro que você ganha é seu, é? Estão enganados, meu amigo. Principalmente os neófitos aí. Vocês não sabem o que esperam vocês. Meus irmãos, vocês não têm nada. Nem os filhos. Nada pertence a vocês. É tudo graça, dado por Deus. E aí o apóstolo Paulo diz, e se receber alguma coisa, se vangloria de quê? Se vangloria de quê? Então, tudo que você tem, tudo que você passa a ter, ou tudo que você é como pessoa no reino, na igreja, é para ser usado com o próximo. Então, primeiro, nosso chamado é glorificar a Deus. Tenham isso bem nas suas mentes. Nosso chamado é obedecer a Deus. Nosso chamado é fazer a missão de Deus.
Nosso chamado é vivermos em um só pensamento. Nosso chamado é vivermos em um só propósito. E outra, por que é fácil uma igreja viver um só pensamento? É fácil. E ao mesmo tempo é difícil. Mas por que é fácil? Porque o pensamento que ela tem que viver não é dela, é dado por Deus. Por que é fácil vivermos em um só propósito? Porque o propósito que devemos viver é dado por... Então, se você não tem o seu propósito na igreja, e eu não tenho o meu, e alguém nos dá um propósito, pronto. Vivemos todos o mesmo propósito. Por isso que não há briga, não há discussão. Quando a igreja tem isso aqui bem formado em sua mente. Então agora quando uma igreja vai para uma Assembleia Geral, por exemplo, os membros vão para a Assembleia Geral, eles não têm um propósito de Deus bem formado na mente deles, eles opinam os seus achismos, aí é onde começa a discussão. Não, isso aqui, aquilo, isso é... O quê? Nós temos que pensar o quê? Biblicamente. E a Bíblia, e aí eu gosto, né? Alguém falou assim, que bom que a gente tem a Bíblia e o Espírito Santo, né? Porque se a gente estiver errado no momento, a gente é convencido depois. E feliz o que é convencido depois, porque o que não é, está em trevas. Está em trevas. Vamos para Filipenses, para finalizar aqui. Filipenses 2, do 1 ao 4. Observem aí o chamado para nós, como membro individualmente, vivendo coletivamente. Filipenses capítulo 2, do 1 ao 4. Veja bem como esse versículo é tratado. Ele diz, Filipenses 2, a partir do 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há um profundo afeto de sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Entendeu? Então, olha o nível do cristianismo. Cristianismo não é religião inventada pela cachorra humana. Glória a Deus. Quem é o ser humano que chega a um nível desse aqui? As pessoas nem conseguiriam pensar, nem imaginar jamais isso aqui. Como assim? Então eu tenho que pensar com meus irmãos, viver com meus irmãos. Eu tenho que não fazer nada pelos meus próprios interesses, né? Nada. Na verdade, eu acho que assim, irmãos, que a maior glória e a maior liberdade está em você não fazer nada pelos seus próprios interesses. Está em você fazer tudo pelos interesses do reino de Cristo. É por isso que eu digo, o cristianismo é valioso, por quê? Porque eu falo isso aqui porque eu vivo isso aqui. Em todas as coisas que eu faço, eu sou intencional para o reino. Quer seja no trabalho, quer seja na minha casa, quer seja no meu levantar, no meu acordar, no meu dormir, no meu conversar com uma pessoa. Eu sempre estou sendo intencional para o reino. E isso é uma liberdade. Porque isso não me deixa ansioso, não me deixa preocupado com minhas próprias expectativas, não faz eu ficar com expectativas quebradas pelos irmãos. Então eu sirvo sem... Fulano reconheceu, não reconheceu, não muda nada. Com certeza. Eu acho que quem vive assim, um cristianismo, com certeza, terá 80% menos de problemas na vida cristã. Certeza, porque a vida cristã é sobre Deus e sobre o seu reino, não é sobre mim, sobre você, nem sobre a igreja. Quem determina essas verdades para cada um de nós, não somos nós mesmos. É por isso que a igreja só estará liberta, como disse Ronaldo Lidori, quando ela se desglorificar e glorificar a Deus. Quando ela parar de estar no centro, quando ela parar com seus interesses. Eu quero ver a igreja não ter grande comissão. Eu quero ver a igreja ser mesquinha e não sustentar seus missionários. Eu quero ver a igreja não enviar missionários e investir em missionários e investir em grande comissão. Não ser um celeiro de envio missionários. Eu quero ver. Então Deus, através da sua palavra, é quem diz como nós vivemos. A nossa união, primeiro, quem conseguir pegar isso aqui, já é uma vantagem. Primeiro, a minha união com vocês não vem da minha vontade. Não vem da minha vontade. Não vem dos meus desejos. Não vem da minha sabedoria.
E não vem das minhas estratégias. Não vem disso. É por isso que a nossa união é forte. Porque não vem de nós mesmos, não provém, não flui do nosso coração. Quando o nosso coração está subordinado à Bíblia, aí sim as nossas vontades vêm fluída da Bíblia. Os nossos desejos vêm fluído da Bíblia. As nossas vontades, a nossa sabedoria, a nossa estratégia são bíblicas. Então a nossa união, antes de tudo, provém de Deus. É Deus quem une a igreja, ensina a igreja e fala tudo como ela deve viver. Tudo é Deus quem faz. É Deus quem une. É Deus quem regenera, é Deus quem convoca, é o Espírito Santo que os regenera e é Deus também quem os une. É Deus. Agora, tá tudo na palavra. Tá tudo na palavra, cabe a nós praticar a palavra. Então, aqui não é nada sobre mim, nem sobre vocês, aqui é tudo sobre Deus e o seu reino. E se você é verdadeiramente um cristão, você fará o seu chamado como membro cristão. Não porque simplesmente você está obedecendo a Deus, somente porque está obedecendo a Deus. Mas porque você irá perceber que é bom. Porque na prática é muito bom obedecer a Deus. É muito bom ver essa vida assim cristã fluindo. E você vê na mão de Deus. E você vê nos frutos de Deus. É muito bom. Então quando um cristão não vive de tal forma, como é ensinado aqui como membro, só resta para ele viver os seus próprios desejos. Vivendo os seus próprios desejos, você vai ter o quê? Muita dor de cabeça, meu irmão. Suas próprias vontades serão como um mar de água salgada que não mata a sua sede. Seus próprios propósitos lhe levarão a vida fraca, inútil, sem a presença de Cristo. Suas próprias estratégias lhe levará a nunca alcançar algo importante no reino ou na obra. Isso tudo o levará a uma vida de pecado e desobediência que redundará em uma vida semelhante aos seres humanos do mundo, aos ímpios, e não semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Então, como se não bastasse vermos isso tudo aqui sendo ensinado pela Bíblia, né, por Deus, qual foi a vida de Cristo, afinal? A vida de Cristo foi uma vida modelo, servindo aos outros, pensando nos outros, fazendo o propósito do seu Pai. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, realizar a sua missão. A vida de Jesus Cristo foi uma vida pelo próximo. Nós somos chamados a ser semelhante e a imitar Jesus Cristo. Nossa vida é uma vida pelo... Ele disse, ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Aí João relembra isso, né, na primeira carta. Nós devemos dar a vida uns pelos outros, devemos dar a vida pelos irmãos. Então, se você é um membro dessa igreja aqui, principalmente dessa igreja aqui, né, e decide livremente viver nessa membresia local, aqui, nessa igreja, você viverá o que Deus deseja. Não porque nós somos melhores. Não é nada por isso. Não é porque nós somos mais espirituais, não é porque nós somos mais sábios. É simplesmente porque essa igreja aqui decidiu se render 100% à Bíblia. Decidiu simplesmente viver a Bíblia. Então não é porque nós somos melhores, ou porque precisamos ser reconhecidos, ou porque precisamos ser vistos. Pra quê? Você acha que você vai precisar ser visto por algum irmão de fora? Pra quê? Você só precisa ser visto por Deus, meu irmão. Seu galardão que ele dá é Deus, não é seu irmão. Não precisa, você vai despertar talvez inveja. Entendeu? Nas pessoas. Então, se essa igreja aqui decidir viver, tendo a Bíblia como base, não é a liderança que vai mandar nela. É a Bíblia que vai mandar nela. Não é a liderança que é a regra de fé dela. É a Bíblia que é a regra de fé dela. E eu tenho certeza que se qualquer membro decide se submeter às Escrituras, como aqueles que assinaram o pacto, né, de membresia, decidiram se render às Escrituras, que é a primeira cláusula do pacto, eles viverão conforme a Bíblia. Por quê? Porque quando eles errarem, serão exortados biblicamente e aceitarão. E quando não aceitarem, acontecerá com eles o quê? Não são mais membros, não cumprem a palavra. Se uma pessoa chega a viver em pecado impenitente, né? Exorta uma vez, não resolve. Exorta duas vezes, não resolve. Ela é uma pessoa que tem que ser considerada cristã? Jesus fala, não. Se você exortou uma, duas, três vezes, essa pessoa não submete, ela não tem amor por Deus, primeiro. Não tem amor pela igreja. E segundo, só resta aquilo que Jesus falou. Considere publicano e pecador. Essa é a parte mais difícil da igreja. Que Deus não nos deixe chegar nela. Mas provavelmente, meus irmãos, chegaremos, né? Chegaremos. Eu creio que chegaremos. Não porque eu quero, porque isso não é fácil para ser ninguém.
Mas uma igreja que vive biblicamente, tem na Bíblia como base, que diz, não, é a Bíblia que decide, é a Bíblia que pensa por nós, é a Bíblia que tem um propósito por nós. Ah, meu irmão. A igreja viverá avivada, será feliz, fará missão, terá turbulência, tribulação, mas chegará os momentos de luta para ela também. Então, os membros da igreja, né? Cada um que forma aquela igreja e corpo ali local, naquela localidade, deve se submeter uns aos outros e devem viver uns para os outros. Egoísmo, orgulho, ressentimentos não são lugar para o povo de Deus, porque se você tem até ressentimento com seu irmão, você não pode nem cultuar Deus. Jesus fala, deixa a sua oferta no altar e fazer a paz com seu irmão. Ele está falando de culto ali. Não é só no momento de ofertório não, viu? Está falando de culto. Coração tá com ressentimento, tá preso com alguma coisa, como é que adora a Deus? Entende? Como é que adora? Com o coração preso, magoado, ressentido. Me diga como é que adora, me fale, que eu não sei. Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que não precisam estar incomodados com qualquer coisa. Ah, me fizeram mal. Pra que agonia? Fizeram mal a Cristo a todo momento. Pra que se agoniar? A melhor coisa pra você é não se agoniar com o mal que fazem com você. A maior liberdade tá nisso. Aí você se agonia como um tolo, querendo justiça própria. A Bíblia fala que Jesus Cristo se entregava justamente, ou se entregava retamente, né, melhor dizendo, aquele que julgava todas as coisas. Nem ele que podia dizer assim, não faça isso porque eu não mereço, porque não merecia mesmo. Não levou em conta o seu próprio julgamento, mas se entregou àquele que julga retamente, como diz Pedro. Então, veja bem, quanto mais nós cumprimos o nosso chamado como membro, quanto mais aqui cada um se compromete em ser membro de verdade, não ser hipócrita, mais a igreja cumprirá também o seu chamado da grande comissão. Mais adoraremos a Deus em espírito e em verdade, mais teremos uma vida de amor fraternal e mais levantaremos missionários, líderes, pessoas para cumprir a grande comissão até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se falharmos como membros, falharemos como igreja. Isso aí a gente sabe que é uma verdade. Agora, se como membros estivermos equilibrados biblicamente e queremos cumprir a palavra de Deus, não o que alguém diz, é o que a palavra de Deus diz. Nós, como igreja local Aliança da Cruz, cumpriremos o nosso chamado nessa terra e o nosso propósito como aquela igreja que está sendo um ramo na verdadeira videira que é Cristo Jesus. O qual? O qual? O último versículo que eu tratei aqui foi Filipenses. Filipenses 2, do 1 ao 10. Então eu só vou ler novamente Filipenses do 1 ao 2 para a gente finalizar. Do 1 ao 4, na verdade. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto de sentimento e de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, tendo em vista não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Então esse é o chamado. Primeiro chamado, adorar a Deus em espírito e em verdade. Segundo chamado, viver para proclamar as virtudes de Cristo. E como membros, vivermos unidos, vivendo amor fraternal, perdoando, amando e suportando uns aos outros. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é maravilhosa porque fala aos nossos corações, Pai. Nos sentimos, Pai amado, alimentados, nos sentimos consolados porque vemos o nosso propósito como igreja e vemos que obra extraordinária o Senhor nos chamou a viver, Pai. Que obra realmente espetacular é sermos aqueles que Te representam nessa terra, aqueles que cumprem as Suas ordens, que cumprem os Seus decretos e que é instrumento nas Tuas mãos, Pai. Sabemos que quando o Senhor, Pai amado, quis levantar um povo, o Senhor levantou, Pai amado, a Tua igreja para cumprir as Tuas ordens. E por isso estamos aqui em submissão ao Senhor total. Então que o Senhor levante, Pai amado, ceifeiros aqui dedicados à Tua palavra para pensarem biblicamente e guiar o Teu povo biblicamente, Pai. Que o Senhor levante membros aqui, Pai amado, para que tenham em vista não somente os seus próprios interesses, mas o interesse do próximo, o interesse do outro. E que a vida em igreja seja uma vida, Pai amado, marcada pelo perdão, pela bondade, pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor, pelo serviço, pela abnegação verdadeira e por sermos os últimos, Pai amado, e os menores do Teu reino Te servindo. Então que o Senhor nos livre, Pai amado, de sermos antropocêntricos, de sermos
orgulhosos de sermos, Pai amado, o centro das atenções. E nos ajude a sermos como Jesus Cristo, humilde e manso de coração, cumprindo a tua ordem. E que vivamos, Pai amado, em uma submissão total uns aos outros, prontos a exortar e a serem exortados, prontos a serem corrigidos e a corrigirem, prontos a serem consolados e a consolar, Pai. E assim nós te agradecemos por tudo, te pedimos uma semana, um resto de semana abençoado, e que o teu povo esteja avivado para fazer a tua obra, Pai. Assim nós oramos e te entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Glória. Amém.